Boa tarde para todos e todas, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao seminário do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Nós, semanalmente, né, fazemos seminários sobre diversos temas e hoje um seminário mais especial, né? Um pouco sobre o Prêmio Nobel de 2020, tá? Quem a gente convidou para falar sobre o tema, né, é o professor Antônio de Pádua, né, professor do nosso departamento de física aqui na Universidade Rural. Vou falar um pouco aqui do Pádua, né? O Pádua, ele fez o curso de graduação na Universidade Federal de Pernambuco, né, graduação em física, né? Quem não sabe, né, o Pádua, ele é ex-aluno, né, do mestrado aqui no programa, né, então ele fez o curso de mestrado, eu estou com o currículo aqui, né, de cabeça a gente não sabe tudo, em 2011 ele concluiu o curso de mestrado aqui, né, então ele é ex-aluno aqui, ex-egresso aqui do programa, né, terminando o programa, que terminou um curso de mestrado aqui, né, com muitos de vocês aí, né, que são alunos e espero futuros alunos nossos aí. Ele foi para a Universidade Federal da Paraíba, onde ele enveredou para essa área, né, de cosmologia, etc., né, onde ele fez a tese de doutorado dele, né, com o professor Eugênio Ramos Bezerra de Mello, que foi o orientador, e terminou o curso de doutorado, concluiu o doutorado em 2016. Em 2018, ele assumiu o cargo aqui de professor efetivo aqui na universidade, e desde então ele é membro aqui da pós-graduação, né? Um professor que orienta já alguns alunos aí, né? Tem alguns seus alunos aí na plateia, né, Pádua? Tem sim, tem sim. Então, Pádua, muito obrigado, né? A palavra é sua. Ok, obrigado, Anderson, obrigado pelo convite. Realmente é uma satisfação podermos conversar um pouco sobre, né, física, principalmente, né, como gosto muito de falar sobre física, a área da gente, né, a gente gosta dessas coisas, e também uma satisfação podermos conversar um pouco sobre o Prêmio Nobel de Física desse ano. Eu vou compartilhar aqui a página, certo? Vocês verifiquem aí se está funcionando, porque é só testar aqui. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar. Apareceu a tela? Pronto. Aparecendo, porque, certo, porque quando eu abro aqui, eu coloco no modo da apresentação, aí eu não vejo vocês, eu vejo só a minha tela. Certo? Então, qualquer coisa, vocês me avisam, eu não tenho como ver o chat, sabe? Porque está tudo, a tela toda aqui no modo da apresentação. Então, vocês, se tiver alguma pergunta, eu acho que o Anderson pode controlar o funcionamento da sala. Não tem problema, viu, Anderson? Qualquer coisa é só interromper e perguntar. Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer uma pergunta, né, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone e fazer direto para o professor Pádua, tá certo? Então, seja à vontade aqui, não precisa ter muitos arrodeios, né? Qualquer pergunta esteja aberta aí. Isso, pronto, sem problema. Mais uma vez, agradeço pela participação e pelo convite. Vamos iniciar, então, aqui nosso bate-papo de hoje sobre o Prêmio Nobel, né, que envolve, né, esses temas bem interessantes, né, de geodésicas, buracos negros, né, que foi uma maneira de... Eu tentei juntar aqui tudo numa frase só, né, foi o que eu consegui, mas vamos lá, né? Basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a interação gravitacional, né, a ideia de uma gravitação universal, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos geométricos dessa teoria, né, a teoria da relatividade geral, que é quem vai descrever o funcionamento da gravitação, né? Pelo menos o que a gente tem hoje, né? Não é uma teoria fechada, ainda tem muita coisa, tanto no ponto de vista atual da teoria, como as perspectivas futuras. Não é uma teoria ainda quantizada, é uma teoria clássica, então tem muita coisa para ser feita.
E aí a gente vai conversar um pouco do que aconteceu até agora, né? Bom, a gente começa, né, com o Newton, né? O mundo começa com o Newton, assim, né, do ponto de vista prático, né, de compreensão da natureza de maneira mais objetiva. Esse livro, né, que foi escrito publicado em 1686, pelo menos foi essa imagem que eu consegui. Esse livro traz, né, duas partes bem interessantes. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, basicamente, fala sobre o funcionamento, né, o movimento, né, como descreve o movimento na superfície da Terra. É o que você tem lá, as leis de Newton, as 3 leis de Newton, como é que ele estabeleceu aquelas 3 leis, e descreve o movimento dos corpos na Terra. A segunda parte do livro, ele é tratado como sistema de mundo, inclusive esse é o título que ele dá, né, na segunda parte do livro, perto do tomo, segundo tomo, né, do livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte se refere ao movimento na superfície da Terra e a segunda parte é o movimento dos corpos celestes, onde Newton define, né, consegue, né, encontrar uma relação, uma expressão matemática para a lei de gravitação universal, que é essa que está aqui na frente, na equação 1. Né? E essa lei ela é interessante porque ele consegue, né, descrever um movimento dos corpos celestes através de uma força. E era o que ele havia feito na primeira parte do princípio matemático. Né? A primeira parte é sobre o movimento dos corpos na Terra, que também é descrito a partir do conceito de força. Né? Então, o interessante dele encontrar uma expressão para a lei da gravitação universal é que essa expressão, essa força gravitacional que eles determinam, aparece, né, como naturalmente, né, ele consegue montar essas contas e abarcar, né, envolver nessa lei, nessa força, ele consegue dar uma motivação, uma explicação para as leis de Kepler, que foram escritas basicamente no início do século, né, 17, lá em 1609, com a lei das órbitas e a lei das áreas, e posteriormente, né, a lei harmônica, que determina uma relação entre o período e a distância do planeta. Né? Observe que os corpos celestes, né, principalmente os planetas, eles têm uma excentricidade muito pequena. Então, embora tenha definido que de fato tem uma elipse no movimento dos corpos, dos planetas, é uma elipse com excentricidade muito pequena, ou seja, ela é muito perto de um círculo. Né? Muito perto mesmo, a excentricidade é bem pequena. Alguns planetas têm uma excentricidade um pouquinho maior, mas mesmo assim é muito parecido. Eu lembro que quando eu ainda estava estudando astronomia, uma vez eu fui inventar de fazer um curso de astronomia descritiva, né, como era de régua e compasso, como se fazer as medidas, aquelas coisas todas. E era mais fácil de desenhar um círculo e tirar o centro do que escrever uma elipse, de tão pequena que era a elipse do que descreveu o movimento. Mas, enfim, o que Newton mostra é que você conseguia explicar o movimento das órbitas dos planetas através de uma força. E mais do que isso, do ponto de vista, né, dos fundamentos, ele consegue, né, quebrar, né, ele faz uma ruptura com o pensamento antigo, né, mostrando que tanto o movimento dos corpos celestes, que era uma coisa considerada perfeita, é exatamente a mesma coisa do movimento na superfície da Terra, e tudo dependia apenas de uma força, como você descreveu a força. Então, daqui para frente, a gente vai encontrar um bocado de letrinha azul e de letras pretas para as equações, né? Eu vou falar delas, mas não vou fazer as contas, eu vou só mostrar porque é importante a gente interpretá-las. Bom, como é que a gente descreve isso? Modernamente, né, já agora a partir do século XX, foi construído, né, uma maneira de a gente observar isso, que é o que vai levar a nossa análise aqui dos teoremas do Penrose. Né? Bom, basicamente o que a gente tem é o conceito, né, de variedade diferencial. E esse conceito, que é muito comum na matemática, ele permite que a gente faça, né, uma abstração matemática
do espaço e do tempo, né? Então, vejam, a ideia é uma variedade que é um conjunto, no final das contas, pensa como conjunto, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade para pedir duas coisas, né? Os matemáticos que estiverem assistindo, peço um pouco de compreensão, que tem muitos físicos, então não serei tão rigoroso do ponto de vista matemático. Do mesmo modo, como tem muitos físicos, e eu vou ter que usar um pouquinho de linguagem matemática, então vocês vão ver um bocado de símbolos aí, tem um pouquinho de paciência, certo? Mas nada demais, certo? Então, a ideia é a gente usar o conceito de variedades diferenciais. Essas variedades, elas, que esse desenho aqui é amarelo, né? Imagine um conjunto de pontos ali, e que elas têm as propriedades de serem semelhantes, né? Não é exatamente uma semelhança, é mais do que isso, mas eu vou usar esse termo para facilitar o entendimento. Lá nas variedades eu não tenho nada definido, em princípio eu vou construindo essa estrutura matemática, então lá na variedade eu não sei nem fazer derivada, para falar a verdade. Então a gente tem uma estrutura que se assemelha ao Rn, e lá no Rn eu sei fazer derivada, quem aprendeu a fazer isso lá em cálculo 1. Né? Então o que a gente faz? A gente mapeia, né, os abertos dessa variedade no Rn, e essas funções φ aí que você está vendo, ela vai ter a função, né, de descrever as coordenadas que a gente usa lá em vetores, sistema de coordenadas, etc. Essas variedades, por exemplo, podem ser diferenciáveis, a gente pode construir uma estrutura de variedade diferenciável, e mais do que isso, a gente também pode definir uma métrica. Não é necessário, certo? Não é necessário, mas para o nosso caso será. A gente precisa definir uma distância. Afinal de contas, na física, a gente sempre calcula as distâncias entre pontos, é necessário definir a distância. Isso tem todo um processo, né? Tem toda uma construção em cima disso, porque tem a ver com as normas dos vetores e etc. O problema de você usar essa notação é que ela, por um lado, é bem abstrata, mas, por outro lado, ela é muito rica. Certo? Você tem perspectiva de utilizar isso em diversos sistemas ou diversas geometrias. Por exemplo, né, o que é que acontece nessas variedades? Então, suponha que você tem essa variedade, que é um conjunto lá, que você está definindo o seu mundo, né? O problema de lá é que, como você não sabe fazer cálculo, né, diferencial lá, você tem que usar, né, o seguinte, em cada ponto da variedade, imagine que a variedade é um conjunto de pontos. Em cada ponto da variedade você define uma coisa chamada espaço tangente, que são esses retângulos meio amarelados aí. E nesses retângulos, sim, aí você, né, nesse espaço vetorial, que é o espaço tangente, você define em cada ponto dele os seus vetores, né? Eles vivem ali dentro. Ou seja, em cada ponto você tem um espaço vetorial e todos eles estão ali. O problema de você fazer isso é que se você tiver dois pontos, P e Q, cada ponto tem seu respectivo espaço tangente, e você não tem como ir de um para o outro. Você não tem como fazer, né? No caso da geometria, né, se você considerar, né, o caso cartesiano, beleza, porque o caso cartesiano as duas coisas se confundem. Então, você vê lá em geometria analítica, né, o pessoal que já passou por isso aí no primeiro ano, está tranquilo lá fazendo cálculo de tamanho de vetores, subtração de vetores, soma de vetores, multiplicar por um escalar, tudo isso você faz lá, porque é tranquilo. Mas se você não tiver nesse mundo em que coincidam, né, as variedades com os seus planos tangentes, que também são espécies de variedades, você tem um problema sério. Então, como é que eu desloco, né, como é que eu levo um ponto a outro, né? Isso é um problema que a gente vai abordar daqui a pouco. Por outro lado, né, você pode imaginar o mundo que a gente vive, né, até então, que era o universo de Newton, como sendo, olha, eu tenho um espaço, né, e o tempo separados, são independentes, ele não tem, o espaço não tem curvatura, é um espaço plano, né, independente, eterno, né, sempre esteve lá, então é tudo tranquilo, é bem fácil de você montar as coisas lá, inclusive de você fazer esses cálculos da geometria analítica que o Descartes ensinou para a gente. Certo? Então, é bem fácil de você perceber. Mas isso não é uma coisa que ocorre, por exemplo, quando você vai para variedades curvas, né? Assim, variedades que têm a curvatura.
né? Você imagina que tem lá uma curvatura que... Eu vou falar muito rapidamente sobre isso aqui. Como eu disse para vocês, tem um monte de equações aqui, certo? Mas é só para a gente entender a interpretação dessas coisas, certo? Então, se você tem uma superfície, né, feito uma esfera, por exemplo, que eu peguei uma esfera porque é algo mais comum, né? Então, se você pega um ponto nessa esfera, ele vai ter seu plano tangente. Pega outro, tem outro plano tangente. Você não tem como fazer contas em plano tangente separado. Você tem que levar de um para o outro. Você não sabe nem fazer derivada ali. Então, como é que você faz isso? Você tem que aplicar uma espécie de correção, um corretivo, um objeto matemático que vai corrigir o fato dessa superfície ser curva. Essa correção, a gente vai dar um nome de conexão, certo? Que vai conectar um espaço tangente com o outro. Então, a sua derivada covariante, que é essa primeira equação que você vê aqui na frente, ela é uma maneira de você escrever as derivadas lá naquele mundo que tem curvatura. E aí surge a ideia, né, da geodésica. Então, imagine que você tem aqui um ponto em cima da esfera e vai levar para o outro ponto. Isso é um vetor que está sendo deslocado. Você pode observar aqui na figura de baixo que eu estou deslocando o vetor do ponto P ao ponto Q, e eu posso dizer, por exemplo, que isso poderia levar a diversas expressões. Eu vou escolher uma que é bastante conveniente, que é dizer o seguinte: olha, a variação desse vetor nessa curva, gama, é proporcional a uma função qualquer aí que dependa de gama, certo? E aí, se a gente utiliza essa ideia da derivada covariante, com esse objeto de conexão, que é esse gama que aparece lá na expressão, ele vai poder descrever uma equação que mostra para a gente como é que se desloca um vetor do ponto P para o ponto Q. Se eu fizer isso, ótimo, porque se esse vetor, por exemplo, for um vetor que descreva a velocidade de uma partícula, uma trajetória, isso tem a ver com energia, né? Tem a ver com velocidade e tudo mais. Então, eu consigo mostrar que isso leva a uma equação, que é essa equação em azul aqui de baixo, que, na verdade, olha lá, aparece novamente aquela conexão lá, o gama, que é um objeto que corrige, né? De modo que, se eu não tiver assim, uma variedade com curvatura, né, essa correção é nula, e você saberia determinar tranquilamente as derivadas se coincidiriam, né? E, consequentemente, você teria uma expressão bem simples. Observe também que eu tenho ali um lambda, que é o parâmetro que eu estou variando, né? Para poder determinar meu deslocamento desse vetor. Se o gama for nulo, e se o parâmetro lambda for, por exemplo, o tempo, eu tenho ali uma espécie de aceleração, né? Então, olha lá, como ela é zero, o final da equação é zero, significa que se o gama for nulo, eu não tenho aceleração. Isso já está me dando uma dica para as leis de Newton. É uma maneira geométrica de escrever as leis de Newton. Mas essa não é a única forma de chegar a essa expressão, certo? Essa não é a única forma. Tem uma maneira bem interessante, que é você calcular a distância entre dois pontos. Suponha que eu tenho um ponto P e Q aqui nessa figura à esquerda, né? A figura ao lado aqui, tenho dois pontos, então existem várias formas de eu sair do ponto P ao ponto Q. E uma das maneiras de fazer isso é, né, definir uma ação, como a gente faz lá em mecânica clássica, só que aqui a gente não vai chamar de ação, porque é a distância entre dois pontos. E lá dentro, né, integrar a distância que é essa distância que está definida aqui na minha métrica, né, que eu defini lá na minha variedade. Se eu fizer isso, então eu tenho uma integral, uso o princípio de Hamilton, e o que é que eu obtenho? Eu obtenho a equação 4, né? Equação de Euler-Lagrange, resolvo a equação de Lagrange. Na verdade, eu monto a equação de Euler-Lagrange e obtenho a equação 4. E se a gente comparar com essa última equação aqui do que eu tinha feito do ponto de vista geométrico, a gente chega à mesma equação. Mais do que isso, dá para mostrar também que os gamas, que são os objetos matemáticos que vão fazer a minha correção, eles são dados pelas derivadas da métrica, do tensor métrico, que é quem diz para mim como é a propriedade do meu espaço-tempo. Então, essas são coisas interessantes que surgiram nesse século, né? Assim, na verdade, já era mais ou menos conhecido no final do século XIX, surgiram com mais intensidade no século XX, hoje já está bem organizado, né? Já está bem estruturado isso, mas isso é uma maneira de você juntar, né,
juntar a parte geométrica, né, com a equação da geodésica, com a parte física, que você obtém as mesmas tecnologias do ponto de vista matemático para montar essas coisas, né? Eu estou falando de muita matemática porque é interessante como isso vai se combinar depois no final. Até aqui a gente não falou ainda de como é que se trata a curvatura. Curvatura, você pode pensar o seguinte, ó, imagine essa figurinha que está aqui do lado, certo? Essa figura, essa esfera, com os vetores lá no Polo Norte, né? O vetor no Polo Norte tem um vetor ali chamado VA, não sei se vocês conseguem ver, né? Está no ponto A, então o vetor VA. E eu vou deslocar esse vetor, que a gente chama de transporte paralelo, até o Equador, até ele chegar no ponto VB, até no ponto B, aí vai ser o vetor VB. E ali eu vou deslocar novamente, sem alterar, né, a posição, o ângulo, sem mexer nada no vetor, só deslocando, até o ponto C, e depois, novamente, né, sem mexer no ângulo dele, sem nada, só deslocar para o ponto A novamente. E você vai ver que, quando ele chegar no ponto A, lá no Polo Norte, ele não tem a mesma posição do vetor inicial que saiu, né? Ele aparece um ângulo aqui, né, um ângulo, né, tá aqui em cima, não vou dizer que é 90 graus, mas aparece um ângulo estranho ali que deveria ser zero. Se fosse plano, era zero, mas não é, porque tem curvatura. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, a primeira perspectiva é a seguinte: e se eu fizer no sentido contrário? Se eu fizer no sentido contrário, eu vou encontrar a mesma coisa, vai aparecer novamente o ângulo lá. Então, a maneira que a geometria diferencial trata isso é você determinar a trajetória, o caminho, qual o caminho que eu faço por um lado e pelo outro, né? Se eu sigo uma orientação ou se eu sigo outra orientação. Para facilitar o entendimento dos físicos, existe um objeto matemático que os físicos conhecem muito bem, que determina, né, a orientação dessas coisas, que é um operador chamado comutador. Você pode aplicar um comutador nisso. Ora, quem está variando é o vetor, quem estuda a variação do vetor é a derivada covariante, então, se eu calcular o comutador da variação dessa derivada covariante, eu devo ter a ideia de curvatura. Então, era essa a ideia que a gente utiliza aqui na equação 6. A gente simplesmente faz o comutador da variação, né, do vetor, e observe que vai aparecer esse R aqui na frente, que a gente vai chamar de tensor de Riemann. Na relatividade, né, tem um fator a mais. Além desse tensor de Riemann, que é o R, aparece um novo tensor, que é o tensor T, que é o de torção, mas aqui a gente vai admitir que a torção é nula. Na relatividade geral, não tem torção, certo? Só tem curvatura. E a curvatura é dada pelas derivadas dessa conexão, do gama, e pelos produtos desse gama. Então, observe o seguinte: teve curvatura, vai ter que, né, havendo uma superfície com curvatura, você mede isso, vamos dizer assim, através, né, da variação desses gamas, que é aquele objeto que a gente começou a definir lá no início, que fazia, né, o transporte entre um espaço tangente e outro. Bom, isso permite a gente reescrever uma coisa chamada tensor de Einstein, que é um objeto puramente geométrico, que relaciona umas contrações, né, um caso mais simples, vamos dizer assim, do tensor de curvatura, que é a equação 8 aqui, que junta o R de Mini com um R. O R de Mini é uma simplificação do tensor. Simplificação é um nome que os matemáticos não gostam, viu, gente? Eu estou dizendo assim de uma maneira mais fácil da gente entender. Mas uma contração, uma redução, né, do tensor de curvatura. Esse tensor chamado tensor de Hit, ele tem duas ordens, que é o Mi e o Ni, e tem o outro que é um escalar de curvatura, que é esse R aqui da equação 8. Enfim, o que é que acontece na relatividade geral? Do ponto de vista geométrico, eu posso definir esse objeto dado aqui na equação 8, considerando que meu espaço não tem curvatura e que a métrica é a mesma o tempo todo. Certo? É bem definida, a métrica ela é bem definida através da derivada covariante da métrica C0, que é essa condição de metricidade aqui no finalzinho da página. Então, na relatividade geral, a gente vai ter um lado geométrico e um lado ligado à física, que é o que a gente vai ver agora. Isso aqui, né, essa figura, é a primeira página do artigo do Einstein, que foi publicado no dia 25 de novembro de 1915, portanto, ontem fez aniversário, né?
E o Einstein escreve nesse livro, nesse artigo de 4 páginas, por sinal, 4 páginas que mudou aquele mundo lá do Newton. Né? O mundo que o Newton escreveu, ele agora deu levantou aqui a natureza, ele começou a ver agora o mundo de uma outra forma, né? Em termos geométricos. E, novamente, o que é que vai fazer? O que é que Einstein faz nesse artigo? Nesse artigo, Einstein escreve uma ação, que é que os físicos usam muito lá em mecânica clássica, né? Uma ação que vai descrever o movimento das partículas. Só que Einstein coloca nessa ação 2 termos. Um termo geométrico, que é esse R, né? Observando aqui na equação 10, dentro da integral tem um R, esse R, né, é um termo geométrico, e esse LM, que é um termo de matéria. E quando ele resolve as equações de Euler-Lagrange, né, quem não viu ainda, mas vai ver, basicamente é uma maneira de escrever de outra forma, através de uma matemática mais sofisticada, as equações de Newton, né, a lei de Newton, né, dadas as devidas proporções. Quando ele reescreve isso, aparece uma expressão que é essa 11. Essa é a equação mais importante desse artigo do Einstein. Essa é a chamada equação de campo gravitacional. Então, você tem do lado, né, aqui, ó, aqui no lado é estranho, eu vou dizer assim, no meio, né, tem o G mini, aí tem esse R, né, de mini menos o meio de G mini R, esse termo geométrico está associado, né, a uma igualdade, que é um termo que depende desse T aqui, não confunda com o T de torção, aqui é T de tensor, momento, energia. A física está aqui, nesse tensor junto dessa constante. Na equação 11, onde tem T mini, está a física. Ali dentro você vai colocar, isso é uma matriz, ali dentro você vai colocar massa, energia, momentos, ou se for um gás, você vai colocar pressão, densidade de energia, essas coisas, depende do seu sistema. E resolve essa equação. Né? Resolver essa equação é achar a métrica. Achar a métrica, que é esse termo que está ao lado do meio aqui. Ops, desculpa, passei direto aqui, bati no mouse. Então, achar esse termo aqui que está do lado do meio é encontrar a solução dessa equação. Né? Quem é que vai determinar essa solução? É o seu sistema físico. Você alimenta o tensor momento-energia, o T, que está aqui na equação 11, alimenta esse T com o seu sistema e resolve para achar o G de Newton. E a equação de movimento, olha só quem é novamente. A nova equação de movimento nada mais é do que a equação da geodésica, que a gente viu agora há pouco sob 2 pontos de vista, tanto o geométrico quanto o físico. Então, você tem aqui a equação de movimento, nada mais do que a segunda lei de Newton. E observe que acontece um fato curioso aqui, eu chamo a atenção para essa situação. Como essa equação é igual a 0, significa que você, tendo curvatura, você está num ambiente que não há forças atuando. É partícula livre. Ela tem aquele comportamento porque seu background, né, seu espaço-tempo, ele é curvo, dado ao gama. Se o gama for 0, o mundo é plano, né, o espaço-tempo é plano. Você volta para as leis de Newton e você tem a primeira lei de Newton. O que significa que todas essas contas aqui da relatividade, que você chama de aceleração da gravidade, para Einstein, né, para a relatividade geral, é partícula livre. Né? Quem está produzindo o campo gravitacional é a deformação do seu espaço-tempo, que é produzido pelo elemento físico que está lá, pela massa, por exemplo, pela densidade de energia, pelo que estiver ali, né, envolvido. Então, resolver as equações de Einstein é resolver essa equação 11. E o próprio Einstein disse que achava muito difícil, porque, como a gente viu, ó, o R aqui, ele é dado na equação 7 pelas derivadas dos gamas. Aí isso complica tudo, certo? Porque os gamas é dado pelas derivadas de G, são derivadas de segunda ordem, sistema altamente não linear, negócio complicadíssimo de resolver do ponto de vista analítico. Hoje mesmo a gente trabalha com relatividade numérica, tudo no computador. Só se consegue resolver analiticamente casos muito particulares, e nem isso Einstein achava que dava para resolver, certo? E aí, em 1916, surge esse matemático, né, que é o Schwarzschild, e ele resolve, né, essa equação 11 aqui, de Einstein, para uma situação muito particular. Ele resolve para um caso em que você tem uma simetria esférica. Tendo uma simetria esférica,
e não gira, né, uma espécie de bola, né, uma densidade de massa ali esférica e estática, ele consegue achar a equação da solução ele consegue resolver a equação de Einstein. O próprio Einstein ficou surpreso que aquele artigo, né, esse artigo aqui dele, é de novembro, né, ontem fez aniversário, novembro de 1915, e o Schwarzschild apresenta logo aqui, ó, 13 de janeiro de 16. Se você observar aqui embaixo, não sei se dá para ver, mas o artigo foi publicado, né, ele até coloca, né, sobre, né, o campo gravitacional de uma massa, né, partícula pontual, de acordo com as teorias do Einstein. E logo em janeiro ele já dá a solução. E leva a crer que, né, tudo bem, esse cara realmente pode ter sido, né, fantástico. Considere que ele estava lutando na Primeira Guerra Mundial. E ele deu baixa, foi para o hospital e lá ele resolveu isso. Eu acho que ele já vinha trabalhando com isso há muito tempo e eu acho que as equações de Einstein ajudou a Schwarzschild a compreender melhor o trabalho que ele estava tentando fazer, e ele juntou uma coisa com a outra e ele conseguiu em tão pouco tempo resolver essa equação, né? As coisas não acontecem do nada, ela tem um procedimento para chegar. Mas o que é que ocorre nessa solução de Schwarzschild? Essa solução de Schwarzschild, ela tem uma característica interessante. Ela tem uma dependência com esse RS, que é reconhecido hoje como raio de Schwarzschild, e observe que aqui no termo, né, que tem uma fração, se essa fração for a zero, essa equação não tem solução, essa métrica não tem solução. É um ponto que a gente vai tratar mais adiante. Mas o fato é que essa métrica permite você descrever o movimento dos corpos celestes, né, das órbitas dos planetas, etc. E ele diz mais, se essa massa aqui for muito grande, né, o que tem 2gm sobre C2 no raio de Schwarzschild, ela vai aumentando a curvatura do espaço-tempo. E se for muito, muito grande mesmo, certo? Se for, né, uma coisa extremamente grande, uma singularidade, como a gente se chama, ela pode, digamos dizer assim, furar o espaço-tempo, né? Nem a luz conseguiria escapar de lá. E a determinação, quando você faz, né, inverte aqui essa equação e acha o raio, né, para a velocidade da luz, você obtém uma coisa chamada, né, de horizonte, onde nem a luz consegue escapar, né? Essa é uma ideia que já vinha desde os tempos de Newton, né, chamada de estrelas negras, que os astrônomos já pensavam isso naquela época, mas nunca ninguém imaginava que pudesse, eles pensavam do ponto de vista de uma estrela, né? Aqui não, aqui é um objeto que tem uma massa muito grande e ele consegue furar o espaço-tempo e de forma que nem a luz conseguiria escapar. Na verdade, furar é um termo, não é muito científico, é mais no sentido de tentar deixar uma linguagem mais tranquila. O que ocorre é o seguinte, a curvatura é tão grande que nem a luz consegue sair dali dentro, né? Nem a velocidade da luz é suficiente para ser uma velocidade de escape. Como a velocidade da luz é a maior velocidade, né, conhecida, né, então nada consegue sair ali dentro. Caiu dentro daquela região, está perdido e não tem informação sobre o que ocorre, né? Pois bem, isso foi o que ocorreu em 1916. A teoria do Einstein ainda estava sob avaliação, né? Ninguém conseguia entender direito o que ele estava fazendo, mas vieram, né, posteriormente, o próprio Einstein já colocava alguns testes, né, como a questão da deflexão da luz passando por uma estrela, que é o que foi feito depois, e a órbita dos planetas que apresentavam, né, uma deflexão, que vocês observam aqui nessa figura de baixo, que a órbita não fecha, ela vai vendo e vai se deslocando, ela vai girando em torno do Sol. Isso era um problema que estava aberto desde o tempo do Newton, né? Newton não conseguiu resolver isso com a teoria dele. Os astrônomos não sabiam explicar o que estava acontecendo e tentavam fazer por teoria de perturbação em cima das equações de Newton. Já com as equações de Einstein, ele consegue mostrar perfeitamente. Vejam que aqui no item, logo aqui, você tem o avanço do periélio de Mercúrio, que é o caso que está sendo visto aqui embaixo, e ele bate, né, com as medidas, né? O resultado numérico bate com as medidas dos astrônomos. Um outro teste foi a deflexão da luz, esse é bem conhecido, porque aqui no Brasil teve uma participação, né, em Sobral, lá com eclipse total do Sol,
e onde foi feita a medida, mas não foi só lá, né? Você vê, isso foi feito em 1919, né, com esse eclipse que ocorreu lá né, na região aqui do Nordeste, principalmente teve seu ponto máximo lá em Sobral, e houve também outros eclipses, né, eu acho que na Austrália, um ano depois, de modo que Eddington, que era o astrônomo, né, da Royal Society da Inglaterra, ele publica um artigo em 1920 mostrando que a teoria do Einstein, né, confirma os resultados. Eles bateram, os resultados confirmaram a teoria do Einstein, e é publicado em 1920, né, nos Philosophical Transactions da Royal Society. Isso foi uma coisa bem interessante. Observe também que outras previsões, como o desvio para o vermelho, né, aqui não confundir com o desvio da expansão do universo, é outra história, que é um desvio gravitacional, também foi confirmado, né? O tempo de atraso na propagação da luz também foi confirmado. Você vê isso com radares, né? No mapeamento de planetas feito Vênus, que foi mapeado com radar. E você consegue ver, você tem que inserir o atraso, né, da propagação da radiação. E, finalmente, né, em 1916, foi publicado o artigo, né, no Physical Review Letters, em 2016, foi publicado o Physical Review Letters sobre ondas gravitacionais que haviam sido detectadas. Inclusive, essa medida, né, levou o Nobel de 2017, Nobel de Física. Mas, enfim, isso aqui é só para mostrar que é uma teoria que, apesar das suas dificuldades, né, causou um choque muito grande. E, ao mesmo tempo, na medida em que o artigo do Eddington confirmava a deflexão da luz das estrelas, né, jogou Einstein, né, para ser uma celebridade. Né? Hoje em dia, é conhecido até mesmo pelas confirmações que têm se acontecendo. Bom, isso é aqui em linhas gerais para a gente ter uma visão de como é que a matemática e a física trabalharam juntas, né, na teoria da relatividade geral. Mas aqui eu queria colocar alguns aspectos importantes dessa solução do Schwarzschild aqui dado na equação 13. Essa equação 13, embora ela seja a solução da equação de Einstein, da equação 11 que está aqui, ela tem um problema, né? Essa equação 13, que é a solução de Schwarzschild, levou a uma série de discussões para saber a estrutura de matemática desses objetos. Então, eu vou fazer uma pequena descrição aqui, desenvolver um pouquinho do que aconteceu, né, após os anos 20, né, que é o período em que boa parte dessas medidas começaram a ser, né, verificadas, a partir de lá. Então, vejam bem, Eddington publica o artigo em 1920, está aqui grafado, só em 1931 é que Chandrasekhar consegue, né, publicar um artigo falando sobre as anãs brancas, né, as estrelas anãs brancas. Veja, a teoria do Einstein é de 15, levou cerca de 15 anos para poder determinar as condições de um colapso gravitacional, que foi escrito por Chandrasekhar. Em 34, né, o Walter Baade e o Zwick, né, conseguiram, né, fazer uma extensão do trabalho do Chandrasekhar para a estrela de nêutrons e pulsares, em 34. Observe que esse Zwick é o Zwick, né, que é bem conhecido, era um astrônomo astrofísico, que trabalhava com estrelas, e uma das coisas que discute a questão da matéria escura, que vem depois disso, mas o fato é que em 34 ele, juntamente com o Walter Baade, propõe, né, as condições de estrelas de nêutrons e pulsares, que só foram, né, medidos, né, detectados em 1967, né, mais de 30 anos depois. E aqui surge, logo após o artigo do Zwick, que é de 34, um outro artigo bem relevante é o artigo do Finkelstein, que fala sobre a simetria, né, do passado futuro, né, ou seja, a questão da causalidade, né, no campo gravitacional. Foi proposto no Physical Review de 1958. Nesse artigo é a primeira vez que se fala em horizonte de eventos, né, nesse artigo de Finkelstein, de 58. Ele faz uma análise, né, uma análise causal da solução de Schwarzschild e determina as condições em que você, né, matemática, né, determina as coordenadas, que você remove, né, a singularidade
do raio do Schwarzschild, né? E só dois matemáticos, na verdade um físico e um matemático, que é o Kruskal e o Zekers, na década de 60, é que eles conseguem fechar o problema do Schwarzschild, da solução do Schwarzschild, que é esse artigo do Kruskal, no Physical Review, 1960, falando sobre a métrica de Schwarzschild, e a de singularidades, olha só, falando sobre uma variedade riemanniana, que foi escrito por Zekers, que foi publicado numa revista de matemática em 1960. Então, esse problema levou de 1916 até 1960, 44 anos para se obter a solução completa da solução de Schwarzschild. Portanto, a gente tem que ter paciência, a ciência não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, e por isso, mais uma vez, não pode cortar bolsa, gente. Sem bolsa não tem como fazer pesquisa, tanto bolsa de pesquisa quanto bolsa de estudantes, né? Não pode haver isso, porque a gente precisa de fomento para fazer ciência, não se faz ciência sem investimento, certo? Veja, um problema que leva 44 anos para ser resolvido, não é um problema que você vai olhar, vou resolver e se resolve. Não é assim, né? E observe que sem essa solução, nós não teríamos GPS, nós não teríamos nenhum sistema de comunicação de resposta imediata que você usa no seu celular, não tem GPS, não tem como fazer muito. Tudo isso é fruto dessa tecnologia que a gente tem hoje, né, de mapeamento, que você usa, que o Google usa o tempo todo, depende exclusivamente da solução das equações de Einstein. 44 anos para ser resolvido. Então, a gente não pode perder a perspectiva do investimento. E um deles é a Bolsa, não pode cortar a Bolsa, certo? Vou deixar isso bem claro, que sem investimento não tem ciência, não tem ciência. Então, a gente tem que ser bastante firme nisso. Agora, voltando aqui ao tema, sem sair, né, sem dispersar muito, nós temos o próximo passo, que foi Hans Bethe receber, em 1967, o Nobel de Física, que é o que é mais próximo, né, dessa área, né, de gravitação, que ele estudou, né, ele recebeu esse prêmio, o Nobel, em 67, pelas reações nucleares, né, na produção de estrelas, de energia das estrelas. Ou seja, esse prêmio saiu em 67, e o primeiro Nobel de Física, o primeiro Nobel, né, o de Física em particular, foi de 1901. Então, 66 anos depois, é que sai o Nobel para essa área de gravitação. E olha que é mais física nuclear, né, para falar a verdade. Claro, né, as condições em que essas reações ocorrem são nas estrelas, não tem outro lugar. Mas é um problema de física nuclear. E olha, que nesse período, né, logo após a guerra, de 1920 até 1940, que foi o período anterior à guerra, foi um período de desenvolvimento da mecânica quântica. Então, você vai encontrar muita coisa, um Nobel para a área de mecânica quântica. Heisenberg, Dirac, o próprio Schrödinger. Einstein recebeu um Nobel em 21, mas era sobre o efeito fotoelétrico, que, né, não é diretamente ligado à relatividade, é um problema de mecânica quântica, embora primordial ainda, mas não é na relatividade. Só em 67 é que a gente tem algo próximo, né, que era o que está sendo discutido na época, era física de partículas, até mesmo devido à questão da guerra, armas nucleares, aquela coisa, era um período em que a física nuclear teve um desenvolvimento muito grande. Então, em 67, Hans Bethe recebe esse prêmio Nobel, com produção de energia nas estrelas, 52 anos após o artigo do Einstein, né, da relatividade de 1915. Então, foi o primeiro momento, né? Agora, observe que isso em 1960, né, nós estamos em 1960. 1960, né, além de Beatles e Rolling Stones, surge Penrose, né, lá na Inglaterra. Então, o que é que ocorre com o Penrose? O Penrose tinha acabado de terminar o doutorado dele e começa a investigar, de um ponto de vista matemático, ele era matemático, as condições do colapso gravitacional e a ideia de singularidade. Esse primeiro artigo, assim, realmente bastante importante, foi esse Physical Review Letters de 65, em que ele determina, né, descreve lá o colapso gravitacional e estuda a singularidade do espaço-tempo. Esse artigo foi muito importante, praticamente foi quem
um dos principais responsáveis aí pelo Nobel de 2020, mas juntamente com esses outros 2 artigos aqui, o em que ele descreve, né, o papel da relatividade geral no colapso gravitacional, foi publicado na revista de Novo Conhecimento, né, Novo Conhecimento, que é uma revista italiana, que eu acho que não sei se é publicada ainda hoje, acho que não, porque esse artigo foi republicado em 2002, na General Relativity and Gravity, nessa revista que é atual, né, está rolando ainda, está acontecendo, tem publicações nela, e juntamente com Stephen Hawking, né, o Penrose faz uma descrição sobre singularidades do colapso gravitacional na cosmologia, que saiu no Proceedings da Royal Society de Londres. Esses artigos, basicamente, deram a Penrose o Nobel de Roger Penrose, né, agora em 2020. Bom, outros artigos importantes. Depois disso, o Penrose continuou a trabalhar com várias coisas, ele é muito versátil, e um dos artigos bem importantes foram publicados em 67, onde ele começa a descrever a álgebra dos twistors. Depois, em 77, numa revista de matemática, ele propõe um programa dos twistors, e finalmente, num simpósio que ocorreu em Oxford, em 75, ele também tem um artigo importante sobre a teoria dos twistors. Os twistors eram utilizados, foi um desenvolvimento matemático que ele fez para estudar os diagramas de colapso gravitacional. Os twistors estão associados, né, a representações do grupo conforme. É uma espécie de spinor. Né? Você tem os spinores, né, para o grupo S2, SU2, você pode ter, no caso, os twistors para SO4. É mais ou menos isso, não é muito minha área de investigação, mas até onde eu consegui compreender é mais ou menos nesse sentido. São representações do grupo conforme, mas foi isso que ele fez nessa área, certo? Ele tem outras descrições, outras coisas que ele trabalhou em matemática, inclusive, ultimamente, né, ele ficou muito conhecido nos anos 80, 90, por também, né, discutir temas ligados à filosofia da ciência, consciência e outras coisas mais. Mas, do ponto de vista da matemática para a relatividade, o grande trabalho dele ocorreu nesses artigos publicados em meados para o fim dos anos 60, onde ele teve a colaboração com o Hawking e outros pesquisadores da época, né, tanto matemáticos quanto físicos. Mas voltando aqui, vamos falar um pouquinho do teorema do Penrose, o que é que tem por trás desses 3 artigos, principalmente esse primeiro, né, que fala sobre o colapso gravitacional e as singularidades do espaço-tempo. A ideia é a seguinte, né, o problema todo do ponto de vista matemático é tratar geodésicas incompletas. As geodésicas vêm dessa figura aqui, ó, essa equação aqui, essa equação 12, que é a equação de movimento, é a equação de geodésica. Então, como é que ocorre, como é que elas funcionam nessas variedades, nesses espaços, né, geométricos aí que ele está trabalhando. Então, a ideia é a seguinte, o que trata esses teoremas de singularidade são o fato de que essas geodésicas elas podem ser completas ou incompletas. Matematicamente, quer dizer o seguinte, veja bem, numa geometria riemanniana, né, que, vamos supor, uma esfera, um tórax, essas coisas, as geodésicas são completas, né, elas conseguem, né, caminhar por ali por cima eternamente sem nenhum problema. Mas as variedades lorentzianas, que é aquelas em que a métrica apresenta um sinal negativo, esse traz um probleminha, não era muito bem conhecido, teria que se investigar o que está acontecendo quando você tem uma métrica que admite um valor ali, né, que não é exatamente o teorema de Pitágoras como a gente conhece, mas aparece um sinal negativo na métrica. Só para lembrar aqui, ó, se vocês observarem, na equação 13, a solução de Schwarzschild tem 3 sinais negativos, isso é só por uma questão de escolha da assinatura da métrica. Pode ser 3 negativos, mas podia ser 3 positivos e 1 negativo. Aqui eu só escolhi, tinha que escolher um e escolher esse, certo? Mas o fato de aparecer esse sinal negativo dá uma característica especial a essa métrica, que tem essa propriedade de ser uma variedade lorentziana, e a incompletude, ou seja, o fato de não ter geodésicas completas, leva à existência de singularidades. Mas a singularidade é quem determina o campo gravitacional. E o campo gravitacional, por sua vez, é quem determina o comportamento das partículas.
Então, basicamente, o que o Penrose fez foi, juntamente com o Hawking, foi estudar as singularidades, as condições em que, do ponto de vista da geometria, né, da topologia, né, da sua estrutura geométrica, como é que ocorrem essas singularidades. Então, basicamente, a gente pode pensar em duas classes, isso não é em canto nenhum, isso é uma unanimidade, mas a ideia é a seguinte: vamos considerar duas classes de singularidade, as cosmológicas, tipo Big Bang, Big Crunch, por exemplo, e os buracos negros. O Hawking estudou as singularidades cosmológicas, claro que ele estudou outras coisas também, mas uma das de interesse dele era as singularidades cosmológicas, tipo Big Bang, e o Penrose se dedicou às singularidades do tipo buraco negro. E a ideia é exatamente essa que está aqui. Eu coloquei só porque quem nunca viu, né, tem aqui uma formalização, existe outra maneira de escrever, mas essa aqui é uma formalização, uma maneira de escrever a singularidade, teorema de singularidade de Penrose. Ou seja, se você tiver uma variedade com a métrica G, uma variedade M e uma métrica G, que seja, né, globalmente hiperbólico, tipo as lorentzianas, de dimensão maior que 3, e se você, né, tiver essa variedade, né, com o tensor de Hit maior ou igual a zero, que leva a uma coisa chamada condição de energia, ou seja, existe uma massa ali, algum objeto ali dentro, e uma superfície aprisionada, né? Então o espaço-tempo é incompleto. Ou seja, necessariamente você vai ter uma singularidade ali dentro. Essa superfície, ela existe na hora que você passa pelo horizonte de eventos lá da equação do Schwarzschild, do raio Schwarzschild. Passou pelo horizonte de eventos, você tem uma superfície aprisionada com a densidade de energia ou de massa, né? E, consequentemente, você tem um espaço-tempo incompleto, ou seja, você tem uma singularidade ali. É inevitável. É essa a ideia do teorema. Necessariamente, as soluções de singularidade saem naturalmente das equações do Einstein, né? Então, é isso que o Penrose mostra. Bom, posteriormente a isso, né, a gente continua com as ideias dos avanços que foram feitos na relatividade geral. A gente tem aqui, né, eu acho que eu passei para cá. A gente pode classificar os buracos negros. Veja, a ideia de buraco negro só veio surgir mesmo, esse nome, em 68, no trabalho do John Wheeler, nessa revista um pouco desconhecida, eu acho, né? American Scientist, parece, se não me engano, ele estava fazendo um trabalho de divulgação científica num colégio, num lugar assim, e eles tinham uma revista desse tipo, e aí ele cunhou esse termo, buraco negro. Então, hoje, a gente pode mais ou menos dizer o seguinte: a gente pode classificar os buracos negros do tipo Schwarzschild, que é um buraco negro que tem uma massa, né, e ele é estático, ele não gira, ele está lá parado. Isso é uma coisa meio artificial, mas é a ideia. Ele é estático. Você pode ter um buraco negro que ele é estático, mas ele tem carga elétrica. Foi estudado por esse Reisner e Nordstrom, né? Tem os buracos negros que são nêutrons girantes, que foi a solução de Kerr, e o buraco negro com carga elétrica e girante, que foi estudado por Kerr e Newman. Observe que, do ponto de vista de buracos negros estelares, né, ou seja, que são colapsos de estrelas, esse caso de você ter carga elétrica é meio complicado. Por quê? Porque, geralmente, os buracos negros estelares, eles têm um disco de acreção que são plasma, né, são gases das estrelas que colapsam, e esses gases eles estão girando em torno do buraco negro, porque geralmente os buracos negros giram, né, os objetos estão girando. Eles são atritados, eles estão em interação, eles têm carga elétrica, então, se o buraco negro tiver carga elétrica, possivelmente vai interagir pelo eletromagnetismo, então, é pouco provável que tenha buracos negros com carga. Pode ser, mas nunca ouvi falar, não encontrei nenhum artigo que tenha medido, né, a existência de um buraco negro captado, de alguma forma, um buraco negro com carga. Do ponto de vista das massas, a gente pode ter os buracos negros ultramassivos, coisas da ordem de alguns bilhões, né, bilhões de massas solares. Os supermassivos, que vai aí de 100 mil a 1 milhão de massas solares. Intermediários, que até 1000 vezes a massa do Sol. Os estelares,
de algumas dezenas a centenas de massas solares, os mini buracos negros, que ainda está sendo discutido na academia, né? Não tem uma certeza se eles existem ainda, e os buracos negros primordiais, que devem ter surgido no período do Big Bang, mas também é uma questão que está sendo questionada, assim, é um problema que está aberto ainda, não se sabe se eles existem, né? Nem o mini buraco negro, nem o primordial, ou se eles continuam existindo até hoje, desde a era do Big Bang. Mas, enfim, eu gostaria só de colocar uma página meio chata, eu detesto colocar muitas letras numa tela, mas aqui é para a gente ter uma ideia de como foi que o Nobel de Física se desenvolveu, assim, como é que a área, né, cresceu e como foi reconhecida pelo Nobel durante o século, né, desde a teoria do Einstein para cá. Veja, só em 67, como eu falei, o Hans Bethe recebeu o Nobel pela produção de energia nas estrelas. Em 74, como eu disse, né, o Martin Reilly e o Anthony Hills, eles pediram, né, ele recebeu o Nobel de 74 pela descoberta dos púlsares. Observe que a Jocelyn Bell não recebeu, era uma aluna do doutorado, mas ela não recebeu. Há discussões sobre isso, né, porque pode ter envolvido algumas questões, né, da época, né, que é lamentável que ela não tenha recebido, questão de preconceito, talvez, não sei. Mas, enfim, o fato é que ela não recebeu, e é lamentável, porque ela e o Martin Reilly, o Anthony Hills era o orientador, e o Martin Reilly, junto com a Jocelyn Bell, fez muitas medidas, os três discutiram bastante, eu acho que ela deveria ter sido reconhecida, infelizmente. Mas, recentemente, a academia lá da Suécia parece que reconheceu, assim, se retratando, né, pelo que aconteceu. Bom, em 78, o Prêmio Nobel de Física foi para o Arno Penzias e o Robert Wilson, que em 64 havia descoberto a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, né? Então, em 78, eles receberam o Nobel por isso, que é na área de cosmologia. Em 83 foi a vez do Chandrasekhar, né, pela estrutura de evolução das estrelas, juntamente com o Fowler. O Fowler, ele foi o cara que bolou a ideia, né, da bariogênese, ou seja, a formação dos primeiros elementos químicos no universo. Hidrogênio, hélio, como é que isso foi estruturado, como é que isso foi formado. Então, o Fowler fez isso algumas décadas antes, acho que no final da década de 50, se não me engano, início dos anos 60, por aí. E esse trabalho levou o Nobel de Física de 83. De 83 até 93, né, o Nobel foi para outras áreas da física. Em 93, o Hills e o Taylor, eles que haviam descoberto, né, em 74, o pulsar binário, receberam o Nobel em 93 pela descoberta. Essa descoberta é interessante porque o pulsar binário é um pulsar em que ele está girando em torno do outro e ele está perdendo energia. E, ao perder energia, ele diminui o raio da órbita. E quando compara o raio, né, da órbita com a energia dissipada, você vê que está faltando uma energia ali. Então, esse pedaço, essa parte faltante, é energia devido às ondas gravitacionais, que então foi a primeira medida, vamos dizer assim, indireta, da possibilidade de ondas gravitacionais, que até então não se conhecia. Então, o Russell Taylor recebe o Nobel em 93, não pelas ondas gravitacionais, mas pela descoberta dos pulsares binários. Porque era indireto, né? A medida das ondas gravitacionais era uma hipótese. Olha, você está perdendo energia numa ordem diferente do raio, está diminuindo, então tem que ter alguma energia ali responsável por isso. Então, eles achavam que poderia ser ondas gravitacionais, mas não tinha como saber diretamente. É uma resposta indireta, então eles receberam o Nobel apenas pela descoberta dos binários, né, pulsares binários. Um negócio realmente muito difícil de medir. Enfim, em 2002 foi a vez do Davis, né, Raymond Davis e Koshiba, né, que descobriram, né, os neutrinos cósmicos, e o Giacomi pela raio-x cósmico. Novamente, são partículas, era a área de partículas, mas como tinha a ver com gravitação e cosmologia, vamos dizer que foi. Certo? Mas tem a ver diretamente com partículas. Ou, se você preferir, pode pensar no sentido de astropartículas. Né? Em 2006,
o Martin e o Smoot, descobriram a anisotropia, né, da radiação cósmica de fundo. Ou seja, ela tem uma temperatura, mas essa temperatura ela está levemente, né, varia um pouco em relação à posição do céu. Né, de onde você olha, muda um pouco. Em 2011, veio, né, o Nobel pela a expansão acelerada do universo para o grupo aqui de pesquisadores, o Perlmutt, o Schmidt e o Riess, o Adam Riess. Então, eles receberam o Nobel pela expansão do universo acelerado. Né? O 2017 veio, então, as ondas gravitacionais. De fato, havia sido medido em 2015. O artigo saiu no Physical Review Letters em 2016 e permitiu, né, a medida que mostrava como foi, né, detectado ondas gravitacionais. As primeiras, de fato, agora de maneira direta. Isso garantiu o Nobel de 2017 para o Weiss, o Berish e o Kip Thorne, né, que é bem conhecido pelo livro do Gravitation. Em 2019, o James Peeble, pela contribuição da cosmologia, ele era um cosmólogo, né, teórico, e o Maylor e o Kellos, pela descoberta de exoplanetas. E agora, em 2020, o Roger Penrose, o Reinhard Genzel e Andrea Ghez. O Genzel, né, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, um astrofísico, e ela é astrônoma, né, pela descoberta, né, e o estudo realizado pelo um objeto compacto, né, supermassivo no centro da Via Láctea, né, que a gente chama de buraco negro supermassivo. Para quem nunca viu, acho que todo mundo já viu, né? Quem é aqui da área de física já deve ter visto essa foto. Aqui a gente tem o Penrose, né? No meio o Reinhard Genzel e à direita aqui a Andrea Ghez, né? Então, o que foi que eles fizeram? Bom, o que eles fizeram, eu consegui aqui alguns artigos deles. Aqui à sua esquerda, né? À esquerda aqui, tem os artigos da Andrea, que trabalha essa análise, né, das distâncias e as propriedades, né, dos buracos negros supermassivos no centro da Via Láctea. E aqui à direita, alguns trabalhos do Reinhard Genzel sobre o estudo, né, do buraco negro no centro da Via Láctea. São dois artigos, entre outros, eu achei isso bem interessante, porque são bem objetivos com relação ao estudo. Veja que esse artigo aqui, da sua direita, abaixo, ele é um artigo do Astrophysical Journal que estuda o movimento de uma estrela S2, que é uma designação para a estrela, em torno desse objeto compacto massivo no centro da Via Láctea. Eu vou sair aqui da página, certo, para mostrar para vocês um vídeo com relação a essa estrela, certo? Só um pouquinho aqui. Veja se vocês conseguem ver. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês aqui essa imagem, certo? Eu acho que vale a pena a gente ver, porque é bem interessante. Aqui vocês estão vendo uma tela preta com um monte de ponto branco? Bom, eu vou clicar aqui, certo? Então, vocês veem aqui, olha, que tem esse sinal mais aqui, é um objeto que está atraindo as estrelas que estão no centro da Via Láctea. E aí ela faz um movimento que é um movimento tipo kepleriano, é um movimento orbital em torno do mais. Vocês podem ver aqui a estrela S2 ela fazendo isso. Isso foi medido, ó, se você olhar aqui, tem um reloginho em cima, e vai passando os anos. Então, são anos e anos de medida. Novamente, não pode cortar bolsa. Você tem que ter gente trabalhando com essas coisas durante anos. São mais de 10 anos de medidas, com radiotelescópios e com telescópios, para você conseguir fazer a descrição. A descrição disso estão nos artigos que eu acabei de mostrar agora há pouco. E esse é um estudo extremamente difícil. Requer técnicas ópticas, né, sobretudo, muito sutis, assim, muito delicadas, e que tem trazido desenvolvimento tecnológico que são aplicados no dia a dia, sobretudo na prospecção essa mesma tecnologia pode ser usada desde a área da medicina, como na área das ciências da Terra, né, para encontrar objetos difíceis, né, de serem vistos, tanto do ponto de vista você pode aplicar tecnologia, né, de determinação por exemplo, você saber separar um ponto do outro.
né, para dizer que ali tem um objeto de fato, né? Então, isso não é uma coisa simples de ser feita. Então, você vê que levou anos e anos, né, mais de 10 anos, fazendo medidas, né, para ter uma confirmação da existência de um objeto supermassivo no centro da Via Láctea que produz um movimento kepleriano dessas estrelas, né, que estão sendo vistas aí. Deixa eu voltar para a tela da geodésica. Eita, deixa eu só voltar agora. Certo? Onde eu estava? Aqui. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou compartilhar de novo para a gente concluir o nosso seminário de hoje. Eu acho que já estou passando a hora, né, Anderson? Só compartilhar aqui. Então, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Então, esse trabalho, recentemente, um novo trabalho que saiu o ano passado, são 6 artigos. O primeiro deles, né, do Horizonte de Eventos, o telescópio de Horizonte de Eventos, tirou a foto. Não é bem uma foto, certo, gente? Isso aqui é a sombra, né, de um buraco negro, tem ali os gases, né, que formam o disco de acreção, que é o que a gente está vendo. Então, isso é uma coisa assim, muito trabalhosa. Também, novamente, foi um trabalho de muita dedicação, porque envolve tratamento de dados pesados num conjunto de radiotelescópios distribuídos pelo mundo, onde eles conseguiram identificar um buraco negro no centro da galáxia M87, e esse buraco negro tem uma massa da ordem de 6,5 bilhões de massas solares, né? Então, isso é uma coisa bem, bem interessante. Aqui eu acho que foi uma sugestão do professor Fernando Moraes, da gente utilizar um programa chamado SAGE, o SAGE Math, né, que tem uma parte só de variedades diferenciais. Então, eu comecei a brincar com esse programa e consegui, né, simular o buraco negro. Está aqui à sua esquerda, um buraco negro, com ainda consegui colocar aqui no disco de acreção o efeito Doppler, aparece lá a mancha, e ao seu lado direito eu consegui também fazendo, o que já tem lá, na verdade já está bem, isso é um exemplo do programa, você tem as trajetórias de partículas em torno do buraco negro, dá para você simular usando esse programa. Inclusive você pode mudar a geometria ali dentro, você pode colocar mais objetos, tirar, colocar outras coisas. É bem, bem rico esse programa, eu acho que vale a pena. Eu fiz aqui no início do mês, agora de novembro, tranquilo, já tem assim um manualzinho, você vai seguindo, então você consegue fazer coisas que é impressionante, né? Aqui você tem um buraco negro com disco de acreção, e ali tem várias trajetórias, são várias geodésicas, e você pode observar que quando você vai para o buraco negro, as geodésicas elas são incompletas, elas caem lá dentro e não conseguem sair mais. As que estão próximas vão se curvando, a que vai direto, passa pelo horizonte de eventos, não retorna mais, né? E aqui tem as duas simulações também, você tem aqui a imagem, né, da sombra vermelha aqui, você tem a imagem que seria a sombra provocada pelo buraco negro. O disco de acreção traz, a parte traseira é vista aqui nesse círculo de dentro, e aqui você tem, quando você obtém, né, coloca lá o efeito Doppler no disco do gás girando em torno do buraco negro. Então, uma coisa que eu tenho interesse de fazer, que são essas simulações, o que falta é máquina, computador, né, novamente investimento, tem que ter investimento na ciência. Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de fazer, é simular alguns fenômenos que ocorrem na geometria, né? Você pode ter, por exemplo, defeitos topológicos no lugar de buracos negros, que quer simular, e esses defeitos topológicos que ocorrem no universo podem ocorrer também como transições de fase na matéria condensada. Então, a gente precisa de máquinas de computação para fazer essas coisas. No mais, tem aqui algumas referências que eu usei, um agradecimento, né, aqui a alguns professores de algumas universidades, o professor Reilael, do CBPF, o Alberto Sá, que esteve aqui em Recife com a gente, mas o professor Ivan, né, da Matemática de Santa Catarina, e o Bruno, eles disponibilizaram alguns materiais na internet, isso facilita para a gente fazer esse seminário, e também esses livros que eu usei aqui para fazer. No mais é isso, muito obrigado, obrigado pela atenção, era isso que eu teria para falar um pouco para vocês sobre o Nobel de 2020. Espero que
tenha sido mais ou menos claro, apesar de tantas letrinhas, né, matemática aí. Ok. Pádua, muito obrigado, ótimo seminário. Deixa eu ligar aqui. Excelente seminário, né? E Obrigado. trouxe muita informação aí, né, sobre tudo. Aqui já tem uma pergunta aqui, né, perguntando sobre essas simulações que você fez aí. Esses programas aí, o pessoal querendo saber que programa é. É o SAGE Math, SAGE M-A-T-H. Ele tem um pacote chamado Manifold, né, que permite fazer essas análises, essas simulações. É um pacote gratuito, baseado em Python. Quem souber Python vai surfar tranquilamente nesse pacote, porque ele é muito, muito tranquilo. Base de Python? É Python praticamente, é um desenvolvimento do Python, é muito parecido com Python. Se você sabe programar em Python, vai ser. Eu não sei programar em Python e fiz aquilo, imagina que já sabe, né? Então, assim, dá para andar tranquilo se você sabe Python. É de graça, certo? É um programa que você baixa da internet, ele é código aberto, tipo Linux, né, para usar em sistemas Linux, mas eu acho que ele tem uma versão para Mac e tem uma versão também, né, para Apple e tem uma versão para Windows, se eu não me engano. Eu só usei o Linux porque é o que eu uso, mas funciona, né? Em princípio, até onde eu vi, funciona. Olha, nós estamos abertos aqui a perguntas, né? Eu li, essa aqui foi a que eu vi aqui no chat, mas se alguém tiver mais perguntas, pode fazer diretamente para o professor Pádua. Calma aí, deixa eu ler aqui. Professor Pádua, o senhor poderia comentar um pouco as pesquisas recentes sobre o paradoxo da informação em buracos negros? Certo. Mais especificamente, a afirmação de Penrose de que o sistema quântico não evolui unitariamente na presença de campos gravitacionais. Essa questão da perda de informação é um paradoxo que vem sendo discutido já faz alguns anos e é sempre um tema polêmico, certo? Um ano alguém publica algo dizendo que resolveu, outro ano publica dizendo que não resolveu e fica nessa situação até que a gente tenha um consenso melhor sobre o tema. É um tema um pouco sofisticado, basicamente. Eu não trabalho com essa parte de informação, apesar que me chama a atenção, mas eu sei que apenas que está sendo, assim, não é um tema fechado ainda, porque a questão da entropia dos buracos negros, apesar de já estar bem estruturada, do ponto de vista matemático, a gente tem a dependência da medida da radiação de Hawking. Então, a gente não conseguiu medir a radiação de Hawking ainda. Apesar de ter sido proposta na década de 70, ainda não temos tecnologia suficiente para isso. A gente tem algumas ideias, né, já veio algumas coisas sobre isso, mas nada que diga assim, olha, foi detectada a radiação de Hawking. Se a gente tivesse a detecção, a gente teria, né, pelo menos uma evidência de que os buracos negros estariam emitindo radiação de alguma forma. E aí retornaria essa discussão da perda de informação, né, lá no caso do paradoxo, da perda de informação. De modo que, por enquanto, ainda está na fase da abstração matemática, claro, mas, sobretudo, nas especulações científicas. São válidas, são. É uma discussão importante de ser feita, porque quanto mais gente discutir, mais chance de resolver o problema. Mas ainda não é consenso na comunidade científica da gravitação e da cosmologia, astrofísica, sobretudo, essa definição da perda de informação. Não tem nada ainda definitivo. Falta experimentos ainda, né? Se foi de 1970, né, mais uns 40 anos aí para conseguir detectar a radiação de Hawking. A tecnologia, né? Veja, a tecnologia é quem vai permitir isso. De repente, como as coisas estão andando muito rápido, pode acontecer que não tenha, talvez não dure 40 anos, quem sabe 10, 20, entre 10, né, 15. Porque as coisas estão andando muito rápido, certo? Veja, essa detecção das ondas gravitacionais é uma coisa difícil de medir, certo? E a tecnologia permitiu o desenvolvimento tecnológico. Hoje, com a inteligência artificial, que é uma coisa que está cada vez mais crescendo, a tendência é que a gente consiga resultados expressivos nos próximos anos. Então, não me admire se não fica admirado, não, se em 5, 10 anos a gente tiver isso, ou menos, viu? Porque as coisas estão andando tão rápido.
Só uma coisa que você comentou no seu seminário que deve ser lembrado, né? O Prêmio Nobel de 1970, né? Onde a pesquisadora, você poder voltar naquele slide. A Jocelyn Bell, né? Esse é um caso famosíssimo, né? Quem não conhece, então é importante saber das trapalhadas do Prêmio Nobel, né? Isso. Não sei se está todo mundo vendo. Deixa eu Aí, tentar aqui. Foi 74, né? Foi 74. Isso, 74. Deixa eu tentar aqui compartilhar de novo a tela. Eu acho que caiu. Existem vários, né, famosos, mas esse é emblemático, né? Esse é emblemático. Né? Todo mundo sabe que foi realmente constrangedor aí para a academia, né, não ter dado esse prêmio Nobel, né? Isso. Então, realmente ficou marcado, né, obviamente, por essa falha aí, né, de Bell não ter recebido a menção no prêmio, né? Então, é uma coisa histórica, né? Já foi comentado no prêmio Nobel do ano retrasado, né? Depois de, né, passou vários anos sem uma mulher receber o prêmio Nobel, e esse caso aí, então, voltou à tona, né? Então, é importante que todos e todas estejam cientes, né, dessas coisas, para essas coisas não acontecerem mais, né? É verdade, verdade. Sobre esse caso, né? Obviamente deve ter outros, mas na física esse daí talvez eu seja o mais famoso, né? É verdade, mais famoso. E o pior é que tem outra situação, né? Se o Hawking tivesse vivo, possivelmente ele ganharia, junto com o Penrose. Aí complicaria, porque ia sobrar para André ou para o Heineken. Porque então, eles dividiram o prêmio. Né? Eles dividiram, então foi meio a meio. E o interessante de meio a meio é que o Penrose ganhou metade e os outros dois ganharam também a metade, né? De modo que teoria e observação experimental, né, estão do mesmo nível. Estão do mesmo, uma coisa que o prêmio, a academia que deixar claro isso, a importância do lado teórico e a importância do lado experimental. As duas coisas são fundamentais. E aí essa divisão foi desse jeito. Então, se o Hawking tivesse vivo, possivelmente ele teria ganho, porque ele trabalhou junto com o Penrose nesse período das singularidades em que eles trabalharam com singularidades, e o Nobel é dado apenas a cientistas vivos, né? Tem isso. Sim. Esse filme que você passou, ele é famosíssimo, né? Então, é uma coisa linda, realmente é fabuloso esse filme aí, onde você consegue ver, né, um planeta, não sei exatamente o que é, um corpo, né? Um corpo fazendo aquele, né, em torno de algo que você não consegue ver, né? Isso é muito... E foram 10 anos de dados, né, de medidas. Isso é algo que tem que ser mostrado, né? Como é que ciência leva tempo, né? E a pessoa tem que ter paciência para fazer um trabalho de alto nível, né? E isso pode demorar 10 anos, como foi, para gerar e provar alguma coisa. 10 anos para você ter um filminho que não dura segundos. Né? E esse filminho... Não dá nem um minuto de filme. Não dá nem um minuto de filme. 10 anos. E esse filme é a parte, vamos dizer assim, do ponto de vista científico é bom para a gente visualizar, mas o que pesa são os artigos. Certo? O filme é mais do ponto de vista assim, para mostrar, olha, a gente está fazendo isso aqui que levou 10 anos para medir. Certo? E aí tem um filminho. Mas não é, assim, o que importa são, assim, a argumentação, a estrutura, mostrando como foi feito, está tudo lá nos artigos da André e do Rainer. E eles... É um trabalho realmente muito, é um trabalho de vida, né? O cara vai dedicar a vida a fazer aquilo. É a coisa do Penrose. O Penrose acreditou naquilo que vem da escola de Cambridge. Então, o cara acredita naquilo e vai até o fim. Mesmo que no final, né, pode dar um resultado, como não, mas o fato de dizer assim, olha, eu acredito nessa forma de ver o mundo e vou tentar explicar o mundo desse jeito. Foi o que o Penrose fez. Novamente, então, vou agradecer aí o professor Pádua, né? Muito obrigado aí pelo tempo, né? Pelo seminário.
agradecer todos e todas aí pelo tempo, né? Hoje tivemos um bom público aí, com uns 45 pessoas aí no seminário, né? Então, opa, foi bastante gente. Deu um pico aí de 45 pessoas, audiência, né? Muito boa. Convidar, né? Os ex-alunos aí, né? Que eu vi que estão por aí, né? Israel, eu vi alguns aí, né? Então, sejam sempre bem-vindos e agradecer novamente. Como falei, esse vídeo, né, esse seminário vai estar lá no nosso canal do YouTube, em breve, acho que amanhã. Então, convido a todos e todas a dar uma passada lá, ver outros seminários passados. E muito obrigado. Obrigado, Padre. Obrigado a presença. E até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Anderson, e até a próxima.